de pau assim no nível que poucas vezes eu vi na minha entrevista coletiva. Assim. Acho muito dissimulado da parte dele, cara de pau mesmo, falando que a arbitragem foi excelente. E aí ele fala, não, porque eu não tive tempo de olhar o pênalti. Curioso que em Chapecó ele teve tempo, né? Para olhar e reolhar e vir reclamar, falar que até criança de 5 anos marcaria, que era o beabá. Hoje, por um acaso, eu tinha um compromisso, não tinha que levar minha avó no jiu-jitsu. Esqueci de carregar o celular. Pô, não consegui ver que eu estava meio apressado, então a arbitragem foi excelente. É uma cara de pau sem limite, né? E aí ele fala, não, porque depois de falar que é excelente, que a arbitragem do Vinícius muito me agradou. Claro que agradou, né? Porque é erro nosso esperar que o Renato peça justiça. O Renato quer vantagem, o Renato quer se dar bem. É o retrato do brasileiro médio, né? Então, se eu me dei bem, excelente. Se eu me dei mal, esse VAR é uma vergonha. E além de falar mentira, né? Porque não é o VAR que marca pênalti. O VAR não marca pênalti. O VAR recomenda ao árbitro olhar o lance, como a gente viu nas 2 últimas rodadas. O VAR recomendou ao Sávio Pereira Sampaio checar o lance do Miranda, São Paulo e Bahia, a gente acabou de ver, e o Sávio interpretou que não era pênalti, mandou seguir. Hoje, o VAR recomendou acertadamente ao Vinícius Gonçalves Dias Araújo checar o lance, que de maneira grotesca, escandalosa, ele marcou um pênalti para o Flamengo e o árbitro entendeu que não. E é assim que funciona. Quando o VAR recomenda e o árbitro checa e muda de ideia, não é porque o VAR marcou, é porque o árbitro checou, né? Então o Renato fala as mentiras que ele costuma falar na entrevista coletiva. Então, dessa resposta para baixo, pouco me interessou a entrevista, porque o nível das entrevistas do Renato ele é geralmente muito baixo, a gente tira muito pouco de conteúdo. Agora, falar que a arbitragem foi excelente é muita cara de pau. É ser muito dissimulado, como o Renato foi hoje. Flamengo venceu por 3-0, economizando, não jogou o William Arão, não jogou o Rodrigo Caio, o Bruno Henrique só entrou no segundo tempo, o Michael também, e o Gabigol jogou, saiu jogando, fez o gol número 100. Vamos dar uma olhada aí em números do Gabriel. 100 gols, não é para qualquer um, hein? Olha lá, mostrando sua força. Tem um motivo a mais para chegar animadão no dia 27. Pela 100ª vez, então, no Campeonato Brasileiro foram 48 gols, 23 no Cariocão, 21 gols na Conmebol Libertadores, 5 na Copa do Brasil, mais 2 na Supercopa e 1 gol na Recopa Sul-Americana. Ele marcou o gol 100, cobrando pênalti, como cobra pênalti bem o Gabigol também, né? Mas é uma marca realmente histórica, né, capitão? Sim, Edu, é um jogador importante para o Flamengo, sabe fazer gols, né? Ele tem essa característica, apesar de ele gostar de se movimentar, ter assistências também no número, vive um momento não tão bom, né? Então, ele passa um jejum de jogos sem fazer gols, né? Mas ele aí se mantém. E você gostou do Gabigol hoje? Assim, fez o gol de pênalti e a gente está acostumado a isso, né? Como você disse, é um expert nesse momento, né? Ele aprimorou muito a batida, então dificilmente o goleiro acaba defendendo a penalidade. Com relação às movimentações, não teve muitas chances, né? Então não foi, como a gente estava falando, não é um jogador que vem criando muitas chances de gol, que vem dando trabalho para o adversário, que incomoda o goleiro. Então eu acho que como o Renato vem falando, né? A gente tem que jogar o brasileiro pensando na final da Libertadores. Ele também tem que ter uma evolução, é um jogador que precisa se interessar mais em estar dentro da área, em criar chances de gol. O Flamengo tem que arrumar uma maneira de trabalhar essa bola e criar essas chances para que ele consiga arrematar, como a gente via em anos anteriores, né, em momentos anteriores do Gabigol também, mas é um jogador importante, né? Os números chamam a atenção. Como eu disse, é um jogador que sabe fazer gols, não vive aquele momento, né, Gabigol, todos os jogos marcando gols, incomodando os adversários, mas é um titular do Flamengo e é um jogador que o Renato tem que ter muito cuidado aí para essa decisão da Libertadores e essa sequência também dentro do Campeonato Brasileiro. O Michael deixa mais um gol, né? Isso. Mais uma vez o Michael entra bem no jogo. 13 gols com o Renato Gaúcho. É o grande nome dessa era, Renato, é o Michael, né? E será que ele vai sair jogando contra o Palmeiras? Pois é, essa é uma questão. Ele tem condições para isso, né? Mas me parece mais natural o Renato tentar colocar em campo, eu não sei se ele vai conseguir, né? Por tantos problemas que o Flamengo vem enfrentando, de ordem médica, de ordem física, mas se ele puder, é perfeitamente natural que ele tente colocar em campo aquele quarteto que consagrou o Flamengo, né? Historicamente, que está cravado na história do clube. Então é natural que em condições joguem Everton, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Agora, qualquer brecha que um deles der, e eu não falo de questão técnica, porque não acho que seja o caso, embora o Everton Ribeiro não esteja vivendo o seu melhor momento, mas qualquer vírgulazinho no aspecto físico, tem o Michael babando para entrar e sair enfileirando, né? E sobre o Gabriel,
É uma marca muito importante, é bom a gente lembrar, e ele falou hoje no intervalo, o último jogador a cravar 100 gols pelo Flamengo foi o Romário, isso nos anos 90, há quase 20 anos, então, aliás, há mais de 20 anos, quase 30 anos, e o Gabriel é um jogador histórico, esse é o segundo momento mais importante da história do Flamengo, e o Gabriel, ele é a cara desse time. A gente pode discutir, o Arrascaeta pode estar um pouco melhor aqui e ali, mas o Gabigol é a cara desse Flamengo de 19 a 21. Para mim, ele é, depois do Zico, o mais importante jogador da história do Flamengo, pelo que ele faz, como ele faz, né, pelo carisma que ele tem e o que esse time representa. E hoje teve uma imagem muito bonita, embora não tenha sido a sua melhor atuação, acho que foi no primeiro tempo, não, minto, já no segundo tempo, que ele tá perto da bandeirinha de escanteio, esperando a bola para alguém bater o escanteio, e a galera tá cantando. Aí ele vira para a arquibancada e começa a cantar junto com a massa, junto com a nação. Isso é raro, isso é identificação. Sim. E ele tem esse potencial. Ele é meio marrento, mas ele tem um carisma, uma identificação muito forte. Ele é um jogador, se fosse no esporte americano, ele é o típico franchise player, ele é a cara do time, e ele é a cara da torcida. Então, é histórico. Parabéns aí pelos 100 gols pro Gabriel. Pro nosso contexto de futebol aqui, ele é craque. E tê-lo aqui por mais tempo só valoriza nosso futebol. Sem dúvida. E agora, quem está fazendo gol, como eu falei, bastante, é o Michael, né? Olha só, o Renato é contratado no dia 10 de julho. Quando o Flamengo pede para o Atlético Mineiro, o Rogério Ceni é dispensado, né? Naquela sequência ruim. De lá para cá, no Brasileirão, olha só, Capita, 10 gols. Junto com o Yuri Alberto, junto com o Hulk, artilheiro do Brasileirão nesse recorte. O Gabriel, 9, e o Ademir, do América, tem 8. Você elogiou muito o Michael, né, depois da entrada dele no segundo tempo. Ele realmente tá com uma dose de confiança, e a história dele é espetacular. Jogador que passou por depressão séria. Elogiou muito até os colegas do Flamengo que recuperaram, ajudaram ele a botar a cabeça no lugar. Então, é o nome do Flamengo no momento, né? Eu concordo com tudo que o Zupac falou com relação ao Gabigol, mas no momento é o jogador que vem fazendo a diferença. Está confiante, né? Isso acho que o Renato poderia até abranger mais nas coletivas, então não falar a camisa do Michael não valia nada, agora vale tanto. Existe um trabalho por trás disso, né? E o Renato tem participação, confiança, dia a dia de trabalho. Uma coisa que chama a atenção da gente foi no Campeonato Carioca, que todo mundo tirou férias e o Michael fez questão de jogar junto com os meninos e pedindo, né, ritmo de jogo, que ele vivia um momento ruim, mas que ele ia conseguir dar a volta por cima no Flamengo. O Flamengo queria negociá-lo. Então aí tem também esse lado de confiança do atleta, né? Então ele está plantou naquele momento do Carioca para estar colhendo hoje e assim, em um time estrelado como o Flamengo, né, nomes internacionais, né, jogadores que vêm da Europa, jogadores, né, com convocações para a seleção brasileira, quem vem fazendo a diferença é o Michael. Então, assim, é um jogador que participa de muitas jogadas, né, que o ritmo dele não diminui, o tempo que ele está em campo, ele está criando possibilidades de jogadas para o Flamengo, vive um momento também de gols, né, era um jogador que no Goiás fazia muitos gols, mas no Flamengo não, ele jogava muito na beirada do campo e acabava errando muito também algumas decisões que ele tomava. Hoje parece ser um jogador mais maduro, um jogador mais próximo da área também. Então é bacana. Eu acho que a história dele também, né, nos emociona. Acho que merece tudo que vem vivendo e não é fácil. Você é um elenco recheado como o Flamengo e você ser uma figura importante em determinado momento, isso é muito trabalho. Assim, eu acho que o Renato poderia até colocar isso, né? A importância do dia a dia de trabalho, o que o Renato vem fazendo para que o Michael tenha essa evolução. E é um jogador que a gente começa a imaginar, né, como vai ser trabalhado para essa final de Libertadores. Se ele manter esse ritmo até a final, o que o Renato vai fazer? Se ele vai optar pelos jogadores de mais nome, de mais prestígio, ou se vai acabar optando pelo Michael, e ele está construindo isso, né? Essa dúvida é o Michael que está construindo na cabeça do Renato. E o que rabisca, hein? E o que rabisca. Ele sai rabiscando, tá? R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.
Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.